Então, boa noite a todas, todos que vão entrar depois. Bem-vindos aí, bem-vindos ao nosso hoje. Ele é a extensão universitária, oficinas e recursos intuitivos como de aprendizagem. Os testes têm atividades aí que fazem parte do projeto Fisio Divulgando, né? Que é o Fisio Divulgando, iniciativas didáticas para aproximar a fisiologia e a saúde da sociedade. Ele é um projeto de extensão, ele conta comigo, Ana Maria, como coordenadora, a professora Ana Lúcia, que está aqui com a gente também como vice-coordenadora, também os professores ali do departamento Marcelo Bernucci, e agora de fora da UFPR, né, professora Fabiana Luca Alves, mas que colabora também com a gente no Fisio Divulgando. Temos a ajuda de 3 ótimas técnicas ali que estão sempre contribuindo lá do nosso departamento, a Chayane, a Eli e a Débora. E temos diversos estudantes nesse momento mais de graduação, né, da área da saúde, que inclui cursos ali do setor e outros cursos também da Universidade Federal do Paraná. E o Fisio Divulgando, ele começou em 2020, bem no auge ali do isolamento da pandemia. E a gente, né, queria montar um projeto, mas a gente não queria ficar sem consultar a comunidade sobre o que poderia interessar para eles nessa área mais da fisiologia e da saúde, relacionando também com a questão do ensino. Então, nós fizemos um questionário, nós passamos pelo comitê de ética e daí veiculamos esse questionário, né? Não tivemos uma quantidade de respostas tão grande como a gente gostaria, mas foram 147 respostas, mas pelo menos elas vieram de 15 estados do Brasil aí diferentes, o que deixou a gente feliz por ser uma pequena amostra mais variada, né? E a partir do que as pessoas escolheram ali, se queriam um webinário, se queriam materiais didáticos de que tipo, que temas, né? A gente organizou aí a grande maioria das nossas ações, que hoje inclui ainda os fisiocasts, embora agora em um pouquinho menor grau, porque depois da pandemia caiu um pouquinho do acesso, né, que a gente tinha inicialmente ali no momento do isolamento, mas aí a gente manteve bastante a produção de materiais didáticos, desde a SBPC Jovem, o ano passado a gente tem organizado oficinas e tem continuado também, ou melhor, começado a partir do ano passado, uma formação de professores, né, junto com a Prefeitura também de Curitiba. Nesse nosso Fisiocast, a gente costuma fazer a apresentação aí da nossa convidada, que eu já vou fazer, e aí a gente tem um roteirinho de perguntas pré-estabelecido, mas se alguém quiser participar, né, pode aí colocar algo no chat, ou pode até se manifestar, que a gente, né, fica feliz aí, inclui algo da participação, tá? E daí, mais no finalzinho da nossa conversa, se alguém precisar de certificado, eu coloco um link ali, né, no nosso chat também. Eu vou deixar no chat aqui as nossas redes do Fisio Divulgando. E aí eu gostaria, né, em primeiro lugar, já de agradecer muito ela ter aceitado o nosso convite, né, e de apresentar a professora doutora Flávia Santana Rios, que é a nossa entrevistada de hoje. Ela é do Departamento de Biologia Celular, ali do setor de Biológicas da UFPR, possui graduação em Ciências Biológicas em 93, mestrado em Biologia Celular e Molecular em 97, ambos pela UFPR, possui doutorado em Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Federal de São Carlos em 2001, tem formação em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde em 2017, atualmente ela é professora titular ali da UFPR e participou de projetos do Programa Antártico Brasileiro e do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, atuando também na área de ensino de ciências, biologia e morfologia, com ênfase em histologia, embriologia e biologia do desenvolvimento. Ela orienta no mestrado profissional de biologia, o ProfBio, né, de ensino em biologia, o ProfBio, coordena projetos de extensão, como o Grupo de Extensão Ciência Interativa, pesquisa e divulgação científica, com desenvolvimento de materiais didáticos e recursos interativos para o ensino de ciências e biologia. Ela também coordena projetos do programa Licenciar, e todas essas ações, né, estão voltadas para a formação inicial e continuada de professores. Tá? Ela trabalha em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Curitiba, na formação de professores de ciências, na prática de ciências e tecnologias e práticas de educação ambiental. E ela também é integrante do programa Interantar, aí, formando a mentalidade antártica. Então, mais uma vez, né, Flávia, muito obrigada. E a gente queria dar a palavra para você, para saber se você quer fazer algum comentário inicial, né, para a gente começar um pouquinho aí a nossa conversa. Então, boa noite a todos.
Obrigada, Ana Maria, Ana Lúcia, pelo convite para participar desse projeto, que eu já conhecia, né, mas não tinha tido, né, a oportunidade assim, de participar realmente de alguma ação ainda, e fiquei muito feliz, né, pelo convite, e estou ansiosa aqui para a gente começar essa conversa. Oi. Então, Flávia, a gente queria saber um pouquinho mais, né? A gente fala a biografia, mas a gente sempre é curioso para saber um pouquinho sobre a impressão da própria pessoa em relação à formação, né? Como é que foi a trajetória. E aí a gente viu essa questão da experiência na Antártida, né? A gente ficou bem assim interessado em saber um pouquinho mais aí de você dessa parte. Bem, então, como você comentou, né? Eu sou bióloga, sou licenciada em ciências biológicas, na verdade, fiz na UFPR o curso. Na época já da minha graduação, eu não fiz muitas iniciações científicas, mas fiz uma longa iniciação científica com a professora Edith Fanta, do Departamento de Biologia Celular, né? Na época, então, eu tive a oportunidade de... embora fosse no Departamento de Biologia Celular, ela trabalhava ali com peixes, né? Então, a gente trabalhava na área de morfologia, principalmente, mas bastante com a parte de toxicologia, né? Então, efeito de agrotóxicos, né? Mas ela também tinha um projeto no Programa Antártico Brasileiro, né? Então, a professora Edith foi pioneira, aí uma das pioneiras, né, no Programa Antártico Brasileiro, e aí eu tive a oportunidade de participar também, não tanto na iniciação científica, mas depois no mestrado, que eu fiz com ela também, ela foi minha orientadora de mestrado também na biologia celular, e aí sim que eu integrei mais a parte do projeto Antártico, né? Então, no meu mestrado, eu trabalhei com os peixes lá da Antártica, e a gente sempre tinha um olhar ali para a morfologia, mas numa interface com a ecologia, né? Então, entendendo ali como que determinadas adaptações morfológicas permitiam, né, a sobrevivência daqueles peixes, ou permitem, né, a sobrevivência daqueles peixes no ambiente extremo, né? Então, no meu mestrado, trabalhei com a parte de ecomorfologia, né? Então, para entender ali a alimentação dos peixes, relacionados a algumas adaptações morfológicas, né, nos rastros branquiais e tudo mais. Então, eu tive a oportunidade, durante o meu mestrado, e depois, já no finalzinho, depois que eu já defendi, um pouquinho depois, de ir para a Antártica, então, 3 vezes, né, em 3 oportunidades, e eu posso dizer, assim, que foi uma experiência única, né, uma experiência muito marcante, tanto na minha vida pessoal, né, porque é um lugar que podemos dizer que poucas pessoas têm a oportunidade de estar, mas particularmente na minha vida profissional, né. Às vezes eu olho para trás e penso, né, nossa, eu era muito jovem, né, na época eu não achava que eu era tão jovem assim, mas era muito jovem, e tive uma oportunidade de participar. A Antártica, assim, não é só um lugar legal e bonito, que também é, né, mas é um lugar muito diferente, e participar de uma expedição científica, principalmente naquela época, né, onde a tecnologia era diferente, né, os meios de comunicação eram outros, a gente ficava muito mais isolado, digamos assim, do que hoje, né, hoje todo mundo conversa pelo WhatsApp, estando lá, né, mas naquela época a comunicação era mais difícil, a nossa equipe era muito pequena, né, éramos sempre em 2 pessoas, no máximo 4 pessoas, né, do projeto, né, claro, tinha mais outras pessoas de outros projetos, né, mas ali do nosso projeto era isso. Então, se a gente tinha alguma dúvida, nosso orientador estava muito longe, né, não era toda hora que dava para mandar um fax, né, o telefone era bem complicado, bem difícil, né, então a gente tinha que se virar, né, a gente tinha que ter iniciativa. Eu fui trabalhar com peixes lá sem nunca ter pescado na minha vida, né, fui aprender a pescar na Antártica. Então, assim, foi muito intenso, né? Essas 3 expedições que eu participei, eu aprendi muita coisa. E são coisas que a gente leva para a vida, assim, para tudo, né? De ter iniciativa, de não achar dificuldade nas coisas, porque a gente não
não adiantava achar difícil lá, tinha que encarar. Né? A natureza é muito, por um lado, muito bonita, mas por outra, é muito implacável, né? Então, a gente tem que encarar. Então, foi uma experiência muito marcante na minha vida, né? Depois de um tempo, depois já como professora da UFPR, né, bem mais para frente, eu continuei trabalhando mais um tempo com o Projeto Antártico, ainda com a professora Edith, depois com a professora Lucélia, mas hoje eu trabalho na parte de educação científica relacionada ainda com esse assunto, com outros assuntos também, mas ainda com esse assunto, né? Bem, depois, quando eu terminei o mestrado, e eu resolvi fazer o doutorado na área de ecologia, que era uma área bem diferente, mas, por outro lado, não era tão diferente assim, porque eu já trabalhava nessa interface, né? Então, assim, quem olha o meu currículo, parece que é uma coisa muito diferente da biologia celular para a ecologia, né? Mas, no fundo, a gente já trabalhava nessa interface e eu quis oficializar isso, né? E, na época, a gente não tinha o programa de ecologia na UFPR, né? Então, acabei indo lá para São Carlos, né? No interior de São Paulo, que foi maravilhoso, né? Porque eu falo, né? Eu escutei essa frase, na verdade, quando eu estava lá em São Carlos, de uma pessoa, né? Mesmo que você esteja no melhor lugar, na melhor universidade, vá para outra, né? Em algum momento, assim, para você ter essa experiência, ver uma outra realidade. E foi excelente o tempo que eu passei lá, a formação que eu tive lá e tudo mais, né? A princípio, eu ia continuar trabalhando com a Antártica lá, mas acabou não dando certo, acabei mudando de projeto por uma série de fatores. Fui orientada lá do professor Tadeu Rantin, não sei se vocês conhecem, porque ele é da fisiologia, né? Então, o professor Tadeu ele já está aposentado agora, ele era do Departamento de Ciências Fisiológicas lá da UFSCar, né? Mas orientava também na ecologia. Ele tinha lá o programa de fisiologia e de ecologia, mas eu estava na ecologia com ele, né? Então, eu convivi esses 4 anos do doutorado num laboratório de fisiologia, na verdade, né? Mas lá eu tive, assim, uma formação também muito, muito ampla, assim, né? Tanto continuei trabalhando com a morfologia, com histologia e tal, mas eu aprendi muita coisa lá, né? De bioquímica, de hematologia, de fisiologia, né? Usei fisiógrafo lá para medir taxa metabólica, tudo mais, né? E também tive um pouco, não muita, mas eu tive alguma experiência de docência, né? Assim, naquelas disciplinas de prática em docência, né? No doutorado, assim. Porque, olhando para trás, eu vejo que, embora eu tenha feito licenciatura, eu não tive uma boa formação inicial como professora, né? Como bióloga, eu acho que sim, mas eu acho que como professora, não, né? E hoje eu percebo, assim, né, se a gente comparar o curso de licenciatura daquela época com o de hoje, da UFPR, eu acho que hoje tem muito mais disciplinas, tem muito mais estágio, né? Então, eu acho que melhorou bastante o curso nesse sentido. Então, eu acho que eu tive muito pouca prática, na verdade, né? E lá eu tive algumas oportunidades interessantes, assim, de ir para a sala de aula, né? Que eu era muito tímida, né? Então, isso me ajudou muito, assim, nesse sentido também. Então, o período lá do meu doutorado, acho que foi muito bom, a parte de campo que a gente fazia também, que eu acabei trabalhando com peixe de água doce, então tive que reaprender a pescar, aprendi a pescar lá na Antártica, reaprendi a pescar de outra maneira totalmente diferente, né, na região tropical, né, então foi muito enriquecedor, né, então acho que eu acabei tendo uma formação, assim, bastante ampla e diversificada, né. Então, mais ou menos isso, um resuminho aí da minha formação. Não, é muito bacana, né? Imagino o quão desafiador, né? A Antártica e naquela época, que nem você falou, né? Que é diferente de agora. Você falou do professor Tadeu, nossa, me deu nostalgia aqui das FESBs, porque eu fiz uma área na minha formação de fisiologia comparativa também. E a gente ouvia bastante o professor Tadeu na FESB, ele ia nas palestras e tal. Agora eu passo para a Ana Lúcia, que está ali. Então, Flávia,
depois de toda essa sua trajetória aí bacana, né? Que eu acho que eu acompanhei porque nós somos contemporâneas, né? Uhum. Acompanhei um pouco, professor Edith, eu fiz também mestrado ali na biologia celular, então a gente não, né, não tive oportunidade de trabalhar nesse projeto antártico, mas né, tinha muitos colegas né, a gente ficava sabendo de quão desafiador era isso. Mas aí você fez seu doutorado depois e voltou, que aí você já era professora, isso? Quando você saiu Não, do não. doutorado, É, não? eu fiz o concurso depois que eu defendi o doutorado, no ano Ah, seguinte. Né? Uhum. e aí você já começou a, assim, né, a trabalhar com essa questão da aprendizagem voltada assim para o estudante? Como que nasceu isso, né, de você aí começar a trabalhar com essa questão do ensino, né? Uhum. Porque né, você falou muito da sua pesquisa e disse que lá em São Carlos abriu a porta, né, para o ensino. Então conta pra gente como que foi isso. Na verdade, assim, essa experiência que eu tive lá em São Carlos foi muito pequena, na verdade, assim, mas foi muito importante para mim, né? Mas, na verdade, eu acho que lá, toda essa minha formação de graduação, mestrado, doutorado, me preparou mais para o laboratório, para ser uma pesquisadora, né? Acabei, no ano seguinte que eu terminei o doutorado, na verdade, 6 meses depois que eu terminei o doutorado, passei no concurso, né, na UFPR, na área que quando eu terminei o doutorado e vi aquele leque que eu tinha aberto, né, de várias áreas diferentes, morfologia, fisiologia, ecologia, bioquímica, tinha um pouco de cada coisa, eu falei, o que eu sei fazer? O que eu gosto, o que eu quero? E a primeira coisa que me vinha na cabeça era histologia. Era aquilo lá do início, né? E foi o concurso que eu passei, né? Biologia celular e tecidual. E assim, no início ali da minha carreira, né, como professora, isso foi em 2002, eu ainda, o ensino era uma coisa difícil para mim, né, era muito desafiador ainda, porque eu não tinha a prática, porque eu não tinha o jogo de cintura ainda de sala de aula, né, e por outro lado, a pesquisa era tranquila, né, então não foi automático isso para mim, não, levou um bom tempo, assim, né, para eu e aos poucos ir migrando e descobrindo que eu realmente gostava muito de dar aula, né? Mas demorou um tempo para isso acontecer. E a ponto de 10 anos depois que eu já estava na universidade, 2012, daí, é que eu comecei a devagarzinho ir para o lado de projeto de extensão, de projeto licenciar, né? Por influência de algumas colegas de departamento, professora Ruth, professora Márcia Mendonça, né, que me convidaram ali para uma coorientação de alguns alunos que queriam trabalhar alguma coisa de embriologia, porque eu já estava dando aula de embrio na época. E aí eu comecei, nossa, interessante isso, né? E aí eu estava dando aula já para o curso de biologia, porque no início eu não dava aula para biologia, né? Aí depois que eu comecei a dar aula para biologia, eu comecei a perceber que eu tinha uma missão, né, que era formar professores de biologia, porque os alunos, uma boa parte dos alunos de biologia vão ser professores, né? E eu comecei a perceber, principalmente dando aula de êmbrio, como os alunos chegavam na universidade com uma defasagem muito grande na aprendizagem, né, de embriologia. Eu falando, não, mas isso é porque está errado lá na educação básica, né? Então, eu tenho essa missão de formar professores, né? E começou a me despertar isso já em 2012. E aí que eu comecei a trilhar esse caminho de formação de professores, timidamente no início, né? Com o licenciar, com alguma coisa de extensão. E aos pouquinhos fui mergulhando fundo nisso, né? A ponto de, depois de um tempo, parar de fazer pesquisa com os peixes, que eu fiz por muitos anos, né? E hoje eu posso dizer que praticamente eu me dedico quase que exclusivamente a isso, né? À extensão, a pesquisa em ensino, né? De biologia, e acabei indo para esse lado. E aí, só para completar, né, você pode nos dar, assim, exemplos dos materiais, das oficinas, o que você tem trabalhado, né, depois que você
foi cursando, né? Trilhando esse caminho e aí vendo, né, essa deficiência. Então, o que que você tem feito? Como que você foi, né? Uhum. Dá uns exemplos aí para nós de o que que você tem feito nessa área agora, né, do ensino mesmo. Uhum. Já o primeiro curso que eu fiz lá, que eu ofertei lá em 2012, né, era para professores, era um projeto, era um edital, que não me lembro exatamente como é que era, mas era um edital para cursos para professores da rede estadual, né? Então, ofertei esse curso, era um curso sobre reprodução também, a gente, não era exatamente esse o tema, mas a gente acabou falando bastante sobre a parte de embriologia e tudo mais, né? Então, foi um primeiro contato, assim, com formação de professores, e eu acabei gostando bastante dessa experiência, foi também bastante desafiador, foi difícil, assim, para mim, montar aquele curso e tudo mais, mas depois eu acabei sendo procurada pela Secretaria Municipal de Educação, né, porque os professores da rede municipal, a grande maioria dos professores da rede municipal trabalha com ensino fundamental 1, né, primeiro a quinto ano. Então, quem dá aula de ciências, práticas de educação ambiental e ciências e tecnologias, a maioria são professores com formação em pedagogia, né? Então, eles têm bastante, assim, deficiência na sua formação, né, na parte de ciências, na parte de microscopia, na parte de ciências de modo geral, né? Então, eles procuram muitas formações. E eles começaram a me perguntar se eu poderia dar alguma formação sobre isso. Ensinar a usar o microscópio para a gente é muito fácil, né? Então, a gente começou com esse tipo de formação, de microscopia. Na época, eu já estava trabalhando com o projeto Licenciar, e a gente estava fazendo alguns modelos biológicos, então a gente começou a fazer uns cursos sobre modelagem também, né? E nessa época que eu estava, então, já começando a mergulhar a fundo nisso, até a minha amiga Sandra, que está aqui presente, ela acabou me convidando para voltar a trabalhar com a Antártica, que já estava longe na minha vida, né? Eu falei, não, mas agora eu não vou mais, eu já não estou mais trabalhando com a Antártica, eu estou trabalhando com a parte de ensino. Ela falou, não, mas justamente isso, vamos juntar as duas coisas, né? E ali naquela época, então, eu acabei começando a juntar isso, a fazer materiais didáticos sobre a Antártica, né, sobre as regiões polares, jogos principalmente, né, a gente começou a elaborar uma série de jogos naquela época, e aí eu comecei a fazer projetos de extensão, né, nessa área, formação de professores também de educação ambiental, de ciências, relacionados com as regiões polares, mas também relacionados com microscopia, porque eu comecei a atender as demandas dos professores, né? A famosa interação dialógica, né, que tem nos projetos de extensão, então eles vinham, não, a gente precisa os professores precisam aprender a usar o microscópio, eles precisam aprender a preparar uma lâmina, mas eles também precisam da parte de mudanças climáticas, em relação com a Antártica, então a gente junta, né? Então, como eu tenho essa formação mais ampla, eu acabo encarando, assim, vários assuntos diferentes e atendendo as demandas. Às vezes eles vêm com as coisas que, eu falo, não, a astronomia não dá, né? Às vezes eles me pedem umas coisas um pouco fora, assim, né? Mas, na medida do possível, a gente atende essas demandas, né? Então, hoje, eu faço bastante oficinas, né, de formação de professores, cursos de formação de professores, e também produzimos bastante material didático, principalmente jogos, atividades investigativas, roteiros de aulas práticas, livros, né, vários materiais que são... a gente procura produzir materiais que sejam assim, que seja viável para que eles sejam utilizados na escola, né? Então, sejam de baixo custo, que não precise de materiais muito complicados, que seja acessível ali para, se a gente faz um jogo, que ele possa ser impresso facilmente pelos professores para que eles possam utilizar, né? Então, a gente tem um site, fica lá tudo disponível gratuitamente, que seja, por exemplo, um jogo que possa ser jogado num tempo de uma aula, né? Não vamos fazer um jogo que vai levar
horas, né? Às vezes a gente até tem alguns, mas a gente tem noção disso, né? Que é um jogo para uma outra situação. Mas alguns ali que possam ser utilizados naquele momento de uma aula de ciências, de uma aula de biologia, muitas vezes, né? Porque a gente não trabalha só com os professores da rede municipal também, né? E às vezes a gente vai ampliando esse público também, né? Porque vai aparecendo essas demandas aí da comunidade. Então, que nem esse ano a gente está começando a trabalhar um pouco mais, começamos já no ano passado, estamos ampliando esse ano, trabalhar com os alunos de pedagogia, né? Além dos alunos de biologia, que a gente já trabalha também. Então, o aluno de pedagogia, que é o futuro professor de todas as disciplinas, incluindo ciências, né? E também, muitas vezes, a gente vai nas escolas, ou as escolas vêm até a universidade, né? Para fazer algumas atividades pontuais, ou, muitas vezes, alguns projetos em colaboração também. Desde o ano passado, principalmente, a gente tem feito vários, assim, projetos em colaboração com as escolas, né? Então, a gente orienta o professor para ele desenvolver algumas atividades na escola. Depois, muitas vezes, a gente vai na escola fazer alguma atividade, depois os alunos vêm na universidade para fazer alguma coisa, né? Amanhã mesmo a gente vai receber um clube de ciências, né? Que a gente já está trabalhando desde o ano passado, né? No final do ano passado, que eles começaram ali as atividades do clube de ciências. Então, a gente vai orientando, a gente vai fornecendo materiais para eles desenvolverem atividades. Agora eles vêm na universidade, depois a gente continua trabalhando com eles, né? Então é todo um projeto de educação científica, né? É bem intenso. Nossa, não, dá para ver, né? Porque são muitas atividades. E é muito interessante como é que essa formação variada, né, te propiciou, porque às vezes eu via pelo próprio Fiz divulgando ali no Instagram, né, essa diversidade de assuntos. Eu falava, nossa, como que tá... A gente sabe que tudo está conectado, né? Mas com um profissional conectando também, né? Porque não é todo mundo que vai ter toda essa formação mais ampla. E isso que eu achei bem bacana, né? Tinha uma questão aqui de avaliação, mas eu vou até inverter um pouquinho, porque já que a gente está falando disso também de formação de professores, né? A gente ali na universidade, claro, conhece o programa Licenciar, mas queria que você comentasse um pouquinho sobre ele, porque, né, se alguém que é de fora e não conhece, né, ou alguém que vai acessar depois, e comentasse um pouquinho da importância desse programa também na formação docente ali, né? Sim, o Licenciar é um programa vinculado à Pró-Reitoria de Graduação, né? Ele não é um programa de extensão, voltado à formação de licenciandos, né, basicamente. Então, de alunos de licenciaturas, também alunos de pedagogia também podem participar. São poucas universidades que têm esse tipo de projeto, né? Eu acho que são pouquíssimas, na verdade, que têm projetos assim voltados à licenciatura. E eu acho que ele é uma grande oportunidade para iniciação à docência, né? Aquilo que eu senti falta na minha formação lá atrás, né? Essa prática em docência desde o início do curso, né? Por exemplo, num curso como o curso de biologia, que a gente tem a ABI, né? Hoje em dia, que é a área a ABI, a área básica de ingresso, né? Que é onde o aluno entra numa área básica e depois de um tempo ele vai escolher se ele vai fazer bacharelado ou licenciatura, né? Então, eu acho que um projeto como esse ajuda o aluno a se decidir, né? Porque às vezes ele fala, será que eu gosto da aula? Não sei se eu gosto, né? Então, ele ter uma experiência como essa é muito boa. Existem outras iniciativas desse tipo, a própria monitoria, que também todas as outras iniciativas da Pró-Reitoria de Graduação, né? A monitoria, o PIBID, a residência pedagógica, que são também projetos voltados para a iniciação à docência, mas eu acho que o licenciar, ele é mais amplo, né? Porque, por exemplo, o PIBID, necessariamente, ele vai para a sala de aula, ele vai para a escola, né? Várias horas por semana ali, que é super legal, uma oportunidade de ter uma vivência muito grande na escola e tudo mais. O licenciar, não necessariamente a gente vai na escola, né? A gente pode ter outros tipos de vivência, outro tipo de por exemplo, dessa contato com
com as escolas municipais, que normalmente o PIBID não entra, com os professores, com outros espaços não formais também, né, de ensino, com as próprias oficinas, a gente mistura um pouco ele com a extensão, na verdade, né. Então, eu acho que, assim, é uma oportunidade de ampliar um pouquinho mais a área de licenciatura, né, de produção de material didático também, que isso não entra tão fortemente em outras iniciativas, né, como o PIBID, como residência pedagógica e monitoria, por exemplo, né, e a própria extensão também. Então, ela fica entre a extensão e esses outros projetos, né. Sim, mas é uma iniciativa bem importante, que nem você falou, né, até para unir e para dar essa formação que, às vezes, né, sem uma iniciativa dessa, as pessoas têm menos acesso, né, ao ambiente mais pedagógico também, né. Eu vejo muito, assim, eu olho muitas vezes para os meus alunos e me vejo no passado, né, como eu comentei, eu era uma pessoa muito tímida, muito tímida. Então, eu vejo muitas vezes, dentre os alunos que vêm fazer, né, que eles têm essa característica também, mas ali eles têm essa oportunidade, e eu vou dando aos pouquinhos, né, eu falo, nesse primeiro momento, eu vou lá para frente falar, né, agora, pronto, você já viu como é que é? Agora, no segundo momento, você vai só ensinar como é que funciona aqui esse jogo, né, nas nossas oficinas a gente tem muita atividade prática, né, aqui você vai só ajudar aqui, você não precisa ir lá na frente falar, você vai só ajudar aqui na mesa, a pessoa no microscópio, ou vai ajudar aqui no jogo, aí na próxima vez a pessoa vai e fala alguma coisa, então ela vai aos pouquinhos podendo exercitar isso, né, porque às vezes num estágio na escola, não tem essa coisa de ir aos poucos, né, claro, ela vai primeiro lá assistir a aula, daqui a pouco ela tem que ir lá para frente e dar uma aula inteira, né, e ali ela pode ir aos pouquinhos e se soltando, né. É bem bacana. Ana, quer falar? Ou eu continuo? Não, eu acho que agora a gente pode ir na mesma linha, né? Falar que você falasse um pouquinho para nós sobre o Profibio, né? Explicasse um pouquinho o que é o Profibio, né, para as pessoas e, assim, da sua experiência no Profibio, as dissertações, que exemplos que você pode dar, né? Como que caminha isso? O que os professores, né, acabam se interessando, se mais na produção mesmo, desenvolvimento de ferramentas ou mais, se já teve alguma coisa relacionada ao processo ensino-aprendizagem, alguma coisa até que surpreendesse? Então, podia comentar um pouquinho para a gente sobre o Profibio? Então, o Profibio, ele é um programa de mestrado, né? Ele é um mestrado profissional. A gente está mais acostumado com os mestrados acadêmicos, né? Que temos vários na nossa universidade, e temos alguns mestrados profissionais, né? O mestrado profissional, ele é direcionado a alguns profissionais já da área, e ele tem como um objetivo ali final, né, no final da formação daquele mestrando, de elaborar um produto. Ele tem um produto, né, relacionado à área, né, do mestrado. No caso, ele é um mestrado profissional em ensino de biologia. Então, o público-alvo, obrigatoriamente, né, os mestrandos, eles são professores de biologia da rede pública, né, e o produto que eles têm que desenvolver ao longo do mestrado é um produto educacional, né, um produto inovador para o ensino de biologia. E ele tem uma vertente muito forte pela metodologia investigativa, né? Então, a grande objetivo do Profibio é tirar o professor daquela zona de conforto de uma aula teórica, né? E não só uma aula teórica, mas não, e mesmo uma aula prática, ela pode ser uma aula prática tradicional, né? Mas aqui a gente quer uma coisa diferente, né? Então o Profibio faz essa baguncinha aqui na cabeça do professor para que ele aplique a metodologia investigativa, né? Que eu achava que eu sabia o que era, até que eu comecei a trabalhar no Profibio, né? E aí eu vi que eu não sabia. Né? E então eu comecei eu aprendi muito, né? Eu tenho aprendido muito trabalhando no Profibio, porque como a gente vai dar as disciplinas para eles e tudo mais, a gente tem que começar a se inteirar daquilo e
a partir do momento que você descobre essa metodologia, ela é muito legal. Então, a gente acaba mudando a nossa prática docente em sala de aula também, né? Que é você aplicar, como que um aluno meu falou esses dias, né? Isso é aplicar a metodologia científica de forma pedagógica, né? Em sala de aula ali. Então, é você tirar o centro... ela é uma metodologia ativa, né? É você tirar o professor do centro do processo e colocar o aluno no centro do processo de aprendizagem e a partir da metodologia científica mesmo, né? É você fazer uma observação de alguma situação, a partir disso você elaborar perguntas, e para isso você elaborar hipóteses, né? E ir atrás da resposta, né? Para confirmar ou não a sua hipótese, né? Seja um experimento, seja uma pesquisa bibliográfica, de alguma forma você vai, né, tentar achar uma resposta para esse questionamento e ver se essa hipótese que você elaborou tinha fundamento, né? Então, é uma forma totalmente diferente de ensinar biologia, né, que eu não estava acostumada, na verdade, com isso, e é uma metodologia muito interessante, eu digo assim, que trabalhar, tanto para os mestrandos, quanto para nós, professores do ProfBio, é assim, transformador, né, porque a gente se modifica mesmo, modifica para quem sobrevive, quem consegue ir até o final, porque ele é bem puxado, ele é bem pesado, né? E ele é pesado principalmente porque o mestrando, ele obrigatoriamente tem que estar em sala de aula, né? Então ele tem que estar no colégio, muitas vezes 40, 60 horas por semana, e ainda eles fazem mestrado, né? E você perguntou dos produtos, né? Então, assim, já ali, de modo geral, assim, saem produtos muito bacanas, desde aplicativos, jogos digitais, jogos concretos, muitas sequências didáticas, né? Dos meus orientados que eu já tive, eu acho que a grande maioria acabou desenvolvendo uma sequência didática, né? Alguns com jogos, com atividades práticas, com outras coisas. A grande maioria me procura para desenvolver trabalhos na área de embriologia, porque eu sou a única professora de embriologia do programa, né? Então, quem quer trabalhar com embriologia acaba me procurando, ou histologia também. Mas, de vez em quando, vem alguém para essa minha outra área mais da ecologia, né? E eu acho que um dos trabalhos assim que mais me marcou, que eu orientei, foi um nessa outra área, né, mais ambiental, que eu acabei, mas que tem uma relação ali, tinha uma parte ambiental, mas que puxava um pouquinho até mais para bioquímica e tudo mais, né, que foi uma aluna, né, uma mestranda que desenvolveu um trabalho sobre o carbono, né, o título da dissertação dela era Carbono, Herói ou Vilão? Então, ela trabalhou muito ali para mostrar, né, tanto a parte do carbono dentro do ciclo do carbono e tudo mais, quanto ele como no contexto das mudanças climáticas e tudo mais, né. E eu achei muito fantástico a ideia dela, né, foi uma pessoa, assim, que a gente viu crescer, né, desde a forma... Isso é bem bacana no ProfBio, sabe? Às vezes eles entram, não é aquele aluno que terminou de acabar a graduação, sabe? Às vezes é gente que já faz mais de 10 anos que terminou a graduação e volta para fazer um mestrado, então eles já têm uma experiência lá do colégio, lá um outro tipo de experiência, só que às vezes eles perderam um pouquinho a mão, por exemplo, para escrever, para fazer uma pesquisa bibliográfica, né? Então isso a gente tem que trabalhar muito com eles, só que assim, a gente vai vendo aquele diamante ser lapidado, assim, né? Então é muito bacana isso. E o trabalho dessa moça, da Vanessa, eu aprendi muito com ele, tanto que hoje eu uso a ideia dela, a ideia de sequência didática, com rotação de estações, com aula prática, com tudo mais, eu roubei um monte de ideia dela para os meus projetos de extensão, né? Que daí agora tem professores de outras escolas usando também, que a gente vai espalhando, né, as ideias, né? Inclusive ela que vai trazer os alunos amanhã
do clube de ciências dela para visitar a nossa universidade. Não, realmente, né? A gente conversou um pouquinho sobre o Prof. Bill também com a Cláudia da última vez, né? Que a gente entrevistou ela também. E ela colocou bastante isso que você trouxe também, né? Dessa questão do ensino investigativo e dessa questão, assim, né? De eles voltarem, né? A estudar, de todo esse processo, né? Mas, nossa, que rico, né? Porque daí soma-se essa experiência de sala de aula aí muito boa, né? Em tudo. E já que a gente está falando bastante de ensino, aí vou voltar um pouquinho, né? Diante de tudo isso aí que mexe muito com metodologia ativa, né, com formas de pensar o ensino diferente, como que fica aí a questão da avaliação nesse teu momento aí, né, de carreira também? Como que você pensa a questão de uma prova ou não, né, em relação às metodologias ativas, a tudo isso que a gente vê hoje que existe aí de possibilidade também? Aí é um ponto delicado, né? Porque eu acho assim que a avaliação é a parte mais difícil da nossa profissão, né? Eu acho assim muito difícil, porque você avaliar um aluno por uma prova, por um trabalho, por um seminário, eu acho sempre muito difícil, porque a gente faz um recorte muito pequeno às vezes, né? Daqui. Então assim, não sei se eu tenho uma resposta muito boa para isso, porque assim também depende do contexto, né? Se você está uma turminha pequena, é uma coisa. Você está com uma turma de 60, 70, 80, 100 alunos, é outra coisa, né? Como que você faz uma avaliação num grande grupo assim? Então, eu acho um processo bastante difícil. Mas, assim, num mundo ideal, vamos pensar assim, né? O que eu penso assim o que seria uma avaliação ideal ao meu ver, né? Tem uma metodologia que eu gosto muito que ela não é, digamos, não é um sinônimo do método investigativo, mas ele conversa muito bem ali com a metodologia investigativa, né? Não sei se vocês conhecem, que são os 3 momentos pedagógicos. Eu gosto bastante dessa metodologia dos 3 momentos pedagógicos, aprendi no Prof. Bill, né? Quais são os 3 momentos, né? É você, num primeiro momento, ter uma problematização inicial, né? A partir disso, você tem uma organização do conhecimento, então você vai atrás ali de confirmar suas hipóteses e tudo mais, por isso tem a ver com a metodologia investigativa. Ok. E qual é o terceiro momento? Esse terceiro momento, que para mim é o momento de avaliação, que é a aplicação do conhecimento. O que seria a aplicação do conhecimento? É você conseguir aplicar aquilo que você aprendeu nos 2 primeiros momentos num outro contexto, né? Então, assim, você entendeu um certo conceito, um determinado conceito. Para você saber se você realmente aprendeu, é se você consegue aplicar aquilo de uma outra forma, num outro local, de uma outra maneira. Para mim, essa seria a avaliação perfeita, né? Você saber se ele realmente entendeu aquele ponto, é ele conseguir aplicar de uma outra maneira, né? Então, assim, em alguns casos, a gente consegue fazer esse tipo de avaliação, mas eu acho que realmente é bastante difícil, né, a gente ter essa avaliação perfeita aí, principalmente se a gente estiver trabalhando com uma turma grande, né? Então, é minha opinião. Sim, eu acho que sempre é um tema muito difícil, né? E concordo totalmente com essa questão da quantidade de estudantes também, né? Porque dependendo do que a gente programa até, né? Querendo fazer algo diferenciado, aí depois quando você vai ter que corrigir aquilo, quando a gente coloca critérios de correção, né? Demora muito mais para você fazer uma avaliação mais completa também de tudo aquilo. Então, né, às vezes a vontade de inovar até existe, mas quando você vai fazer é que você se depara com muitos desafios aí também. Não, eu já fiz a loucura na disciplina de Biologia do Desenvolvimento. Um dia eu me dei conta que eu estava fazendo, num semestre, 25 avaliações diferentes. Então eu estava ficando louca, né? Aí agora eu já estou dando uma diminuída boa. Não, é uma coisa entre, né, o ideal e o possível, né? Acho que fica na luta ali. A planilha de notas era uma loucura, assim. Não, nem cabe, né? Vai ficando aquele monte de páginas de planilha ali. E com um monte de aluno, né?
Um monte de Já tentei isso também, virou uma loucura no final. Ninguém entendia mais nada, nem os alunos, nem eu. Era muita nota de muito tudo, estresse. mas, assim, né, tudo pontuava, né? Então virou uma loucura mesmo. E só para completar, né? Acho que está acabando o tempo, a gente vai ter que mudar de sala, né, Ana? Mas assim, essa questão da avaliação realmente é algo bem crucial. Cada vez hoje eu passei, né, meu dia corrigindo provas aqui e sinto cada vez mais que é o tipo de avaliação que não dá, né? Que a gente, né, percebe que não está avaliando efetivamente, assim, né? Por mais que a gente tente fazer uma prova boa, mas isso que você falou, até na questão de autoavaliação, isso que você falou, né, desses 3 momentos aí, e quando chega na aplicação do conhecimento. Então, para mim, quando eu comecei, né, na minha carreira de professora, eu tinha, né, a gente tem aquela insegurança. Aí você explica uma coisa lá, um conceito, e de repente o aluno fala, professora, eu não entendi nada. E Uhum. aí você vai mostrar se você sabe mesmo, né? Porque você vai ter que, como você disse, explicar de uma forma diferente. Porque do jeito que você está explicando, não funcionou. Aí, Ou você então, explica como é que é no rato e ele quer saber como é que é no tubarão e como é que é no caracol. também tem isso, né? As perguntas surpresas que vêm, né? Ou ele fala, não entendi nada. E aí você tem que tentar explicar de uma outra forma, porque ele não entendeu daquela forma, né? Uhum. Então, vamos seguir aqui, né? Daí, assim, hoje em dia, né? Hoje mesmo eu participei de uma reunião sobre TCC e aí foi feito também um certo alerta para os estudantes, né? Com a questão da inteligência artificial, porque ela está permeando tudo, né? Aí a gente sempre está perguntando para os nossos entrevistados aí, né? Se eles têm feito esse uso, como é que eles estão vendo essa questão, né? Como é que eles estão também conversando com os estudantes sobre a inteligência artificial dentro dessa prática que você tem feito aí em vários níveis, né, no licenciar, no Profibio, aí na extensão. Então, se você pudesse comentar um pouquinho aí para nós. Eu acho que essa questão da inteligência artificial é uma coisa que veio para ficar, eu acho, né? Que veio para ficar, que não tem mais como voltar nisso daí. Eu acho que é algo que poderia ser fantástico, poderia ser muito importante, né? Mas ao mesmo tempo, pelo menos por enquanto, para a gente é um pouquinho assustador, né? Eu acho que assim a gente está ali tentando aprender a lidar com isso, né? O que eu vejo é assim, por exemplo, nas escolas e tal, eu não sei como está isso na verdade, né? O que eu poderia dizer assim a respeito do que eu tenho visto na graduação, na pós-graduação, né? Também primeiro, a gente percebe quando um texto não preciso nem de um aplicativo para me dizer se aquilo foi feito por inteligência artificial ou não. Você olha para aquele texto e reconhece, né? Ele tem um estilo próprio e tudo mais, né? Então, assim, o que eu tenho visto? Que muitas vezes, nossa, tá até gostoso, porque os textos estão mais bem escritos, né? Por um lado, assim, tá? Fica mais coerente, ok, até é bom por um lado, né? Mas por outro, me preocupa muito, sabe? Assim, porque uma coisa, vamos dizer assim, alguém como nós aqui, né? Usarmos uma inteligência artificial, sendo que a gente já escreveu muita coisa, já escreveu dissertação, tese, artigos, a gente sabe fazer isso sem a necessidade de usar uma inteligência artificial, né? Mas a partir do momento que uma pessoa que está no início da sua formação já começa a usar isso bastante, né? Me preocupa como que está sendo a formação dessa pessoa, né? Ela vai pelo caminho mais fácil, digamos assim, já, e não parece que não aprende a pensar, né? Não aprende a desenvolver aquilo ali. Por outro lado, eu tenho percebido assim até muita a resistência de alguns alunos para usar, né? Pelo menos alguns alunos mais próximos, orientados, meus, assim, né? Que nem agora a gente escreveu alguns artigos mais recentemente, e eu percebi assim que nem sempre, né? Tem alguns que você vê que já utilizam, mas tem alguns que têm uma resistência para usar, uma resistência que eu achei boa até, né? Que você vê que eles estão ali tentando escrever, às vezes escrevem não tão bem, tudo mais, né? Mas que eles estão tentando e eles têm essa resistência. Eles poderiam estar
indo por esse caminho mais fácil, mas nem sempre eles estão. Então, eu acho que há esperança, né? Mas eu acho assim, são ferramentas que podem nos ajudar, mas tem que saber utilizar, né? Você tem que saber filtrar aquilo ali, né? Saber interpretar, porque muitas vezes tem erros, inclusive, né? Eu já fiz uns testes, assim, e já percebi erros muito, muito graves ali, que se você só copiar e colar o que está ali, vai dar problema, né? Então, assim, é algo com o qual a gente vai ter que aprender a lidar aí, né? Acho que a gente está aprendendo, estamos todos aprendendo a como lidar com isso, né? Não, por isso que a gente tem coletado também opiniões, né? Porque para nós também, né? Ainda é uma novidade, a gente tenta fazer alguns usos, assim, para ir conhecendo também, né? Para quando os próprios estudantes trouxerem ou perguntas ou situações, mas realmente é uma ferramenta que ela tem o pró e o contra, né? Ela pode gerar, às vezes, uma pesquisa até interessante ali, mas a pessoa também tem que ter uma ciência, né, de o que pode estar certo e o que está errado, e é que nem você está falando, né? Aquilo não pode substituir o próprio treinamento do estudante em pesquisar, em redigir, né? Porque senão ele vai estar pulando etapas que vão prejudicar a formação, né? E isso pode acabar gerando, como hoje em dia a gente fala assim, poxa, as pessoas ainda lembram a tabuada, né? Depois da calculadora, e aí um dia a gente vai falar, nossa, a pessoa sabe escrever, né? Depois da inteligência artificial, porque daí está tudo ali, né? Então ela não vai treinar mais isso. Isso vai gerar uma deficiência de formação também. Esses tempos eu fiquei bem, bem triste, na verdade, com uma situação assim, que eu vi que o trabalho estava bem escrito, mas nitidamente era, né, por inteligência artificial. Por outro lado, a pessoa não sabia fazer um gráfico simples, e muito menos interpretar aquele gráfico, né, que ela tinha feito. Então, eu falei, puxa, a pessoa está terminando a sua graduação, era um TCC, nesse nível, né? Assim, me deu uma tristeza de ver aquilo. Né? Sim. Não, é algo assim, né, estudar, realmente. Daí a Aninha quer participar aí um pouquinho também? Acho que continuando aí, estamos no finalzinho. Então, Flávia, agora te perguntando mais, você falou um pouquinho no começo, né, da tua formação e até as dificuldades que você tinha em relação à docência, né? Timidez, não, né? Essa é a coisa que você falou do não ter tido um treinamento talvez maior, depois teve que se virar e superar isso. Então, pensando nisso, né, as nossas pós-graduações, eu digo essas, né, não o Profibio, mas essas que estão preparando aí os pesquisadores. Doutorado. Essa que estão, né, as nossas pós-graduações, elas, como você acha que elas deveriam investir mais na formação mesmo do aluno, né, do pós-graduando, que vai ser professor, porque não vai ter lugar nos institutos de pesquisa para todo mundo, né? Seja um professor do ensino fundamental, mesmo que ele faça lá o mestrado, doutorado, ou mesmo, né, na universidade, porque a gente vê, né, você acha que as pós-graduações têm investido ou deveriam investir mais? Como que você acha que deveria ser isso pela tua experiência? Assim, das pós-graduações que eu tenho mais contato, pelo menos, né, também não posso generalizar todas, mas das que eu conheço um pouco mais de perto, eu acho que se investe muito pouco nisso, né, e que não é só que não se investe, na verdade, isso é um resultado do fato de não se dar importância devida a isso, né, e eu acho assim, mesmo que aquele mestre, doutor ali que está se formando, né? Mesmo que ele não vá se tornar um professor depois, né? Ele vai ser um pesquisador, um cientista. É interessante que ele tenha essas habilidades de ensino também. Vai fazer uma palestra, vai, né, comunicar. Não adianta só ele gerar resultados científicos, mas ele tem que comunicar isso também, né? Então essa comunicação também é bem importante. Toda a parte de divulgação científica, se a gente pensar, né, é muito pouco valorizada e explorada. Nas pós-graduações, de modo geral, existem as disciplinas de prática em docência, né, que foi aquela que eu falei que eu fiz lá em São Carlos e que foi muito boa para mim,
Mas ainda assim, e eu acho que até talvez hoje tem um pouco, pelo menos ali na biologia celular, que eu vejo um pouquinho mais de perto, eu acho que eles têm até um pouco mais do que tinha lá na minha época, né, se a gente for comparar. Mas não existe, assim, uma disciplina, sei lá, de metodologia de ensino, alguma coisa assim, até onde eu sei, né, pelo menos nas que eu conheço, não tem esse tipo de disciplina e tudo mais, né. Por um lado, seria interessante, né, a gente ter, assim, esse tipo de disciplina. Por outro, eu acho que tem dois problemas importantes aí, né. A maioria dos docentes vinculados às pós-graduações, eu acho que eles não têm essa formação, né. Então, quem iria ministrar esse tipo de disciplina? Talvez teria que procurar professores de outros setores, alguma coisa assim, pensando na UFPR, né, na estrutura da UFPR, pelo menos. Sei lá, professores lá do setor de educação, ou às vezes alguns professores que têm uma formação nessa área, um doutorado em educação, alguma coisa desse tipo, né? Mas por outro, assim, vendo assim, pensando na minha trajetória mesmo, eu acho, claro, não querendo desmerecer a teoria, mas eu acho que a gente aprende muito mais na prática do que na teoria, né? Então, eu acho assim como eu falei lá na graduação, que eu acho que iniciativas como o licenciar, o PIBID, a residência pedagógica, essas coisas são fundamentais para a formação de um professor, né? Por quê? Porque é prática, é você colocar em prática, é você ir para a escola, é você dar a cara a tapa ali, né, na frente da sala de aula e tudo mais. E eu acho que na pós-graduação também deveria ter mais prática em docência, né, você ser estimulado. Agora, pensar o seguinte, né, mas também só a prática, sem nada de teoria, e ele vai estar praticando onde, né, em que sala de aula, com qual metodologia sendo aplicada naquela sala de aula, né, se ele está ali só assistindo uma aula que é dada de uma forma tradicional e tudo mais, né, é bom, já é melhor que nada, né, mas seria interessante se eles pudessem aprender metodologias diferenciadas, porque a gente está num mundo diferente, né, do que aquele lá atrás onde a gente se formou, né. Eu acho que hoje a gente tem um desafio muito grande, assim, eu estava hoje mesmo refletindo algumas coisas, né, como o jovem, hoje em dia, ele tem uma dificuldade de atenção muito grande, por exemplo, né. Eu acho, assim, por um excesso de informação que existe, né, então a gente fala, a gente repete, e eles têm uma dificuldade de atenção muito grande. Então, a gente precisa levar isso em consideração quando a gente escolhe as nossas metodologias de ensino também, né. Será que você ficar lá 1 hora, 2 horas falando, apresentando um slide, vai ser efetivo, né, esse tipo de aula? Será que adianta você treinar um mestrando, um doutorando nesse tipo de abordagem, né, ou a gente teria que investir em metodologias diferenciadas? Então, a minha resposta seria, sim, precisa ter, mas, por outro lado, né, colocando o pé no chão, quem daria essa, né, em todas as pós-graduações, quem é que faria isso, né? Então, acho que eu estou um pouquinho pessimista, né, hoje, assim. Não, eu acho assim que é isso mesmo, né? Porque também não adianta muito curso teórico de metodologia de ensino, que a gente sabe que também não funciona muito. E na universidade, né, principalmente, a gente convive com colegas, por exemplo, que tiveram uma formação, que hoje são professores, tiveram uma formação na farmácia, medicina veterinária, né? Então não tiveram, né? Não são biólogos todos os professores que dão aula ali no setor de biológicas, por exemplo, né? Muito pelo contrário. E você vê que também tem muito. Eu acho que do interesse. Tem uma coisa, eu acho que na docência, que é a vocação, né, Flávia? Porque você pode ter uma pessoa que tem uma formação lá em farmácia e que é um professor que, né, vai atrás, que cria, né, novas coisas e faz. Então, tem muito isso também, né, do interesse de cada um, porque a gente está ali trabalhando no dia a dia com esses jovens, como diz você, e a gente percebe que chegar ali e simplesmente só ficar palestrando não está funcionando, né? Às vezes a gente precisa, que tem que passar, vencer o conteúdo, mas
Então, você tem razão, eu acho que não adianta só um monte de cursos, né? Eu acho que vai muito. Tem uma questão de vocação também, que não tem como, né? Não importa a área do professor, mas ele é professor. Então, tem uma coisa de vocação aí Eu que faz fiz, diferença. eu fiz há um tempo atrás, assim, acho que logo no início da minha carreira ali, um curso à distância da UFPR, assim, de metodologia do ensino superior, que eu achei que foi muito bom, né? Eu lembro que eu aprendi bastante. Era um curso teórico, à distância, não vi professor nenhum, né? Era um curso EAD mesmo. Mas, assim, para mim foi bom. Claro, não foi só isso, não seria o suficiente, óbvio, né? Mas, assim, eu lembro que agregou, né? Foi interessante lá na época. Mas eu acho que o principal para a gente ter sucesso, assim, né? É você olhar para os alunos, né, como indivíduos, na medida do possível, aquela sala com 100 alunos, né, mas você tentar, o que eu tento fazer, assim, né, é perceber que as pessoas, nem todo mundo tem a mesma facilidade de aprender, né, então você olhar, eu observo muito as carinhas, né, às vezes eu falo, você está com cara que não está entendendo nada, né, então o que você não entendeu? Volta, né? Então, você ter essa percepção de que as pessoas, pode ser que elas não estejam entendendo, e eu procuro fazer a tal da transposição didática que a gente fala, né? Tentar transformar aquele assunto de uma forma que qualquer pessoa entenda, né? Gosto muito de fazer umas analogias, assim, sou meio doidinha, às vezes até fazendo umas analogias para as pessoas entenderem, comparando uma cartilagem com uma melancia, umas coisas meio doidas, assim, né? Para entrar na cabecinha ali, tentar entrar na cabecinha do aluno, porque eu acho que a partir do momento que o aluno se perde no assunto, ele perde a motivação e aí acabou, né? Então, você tem manter o aluno motivado, com vontade de aprender, né? Tentando dar aquele feedback positivo sempre que possível também, né? E aí fica gostoso, né? Para os dois lados. E além dessa questão, né, de como fazer, então, essa disciplina mais interdisciplinar, né, de formação, que seria, por um lado, muito legal, né, porque na universidade a gente tem sempre um pouco de problema com essa questão da interdisciplinaridade, né, dos departamentos ali, né, desse resquício todo, né, que vem da universidade isolado em certos pontos ali, né, mas eu também fico pensando na questão dos prazos da pós-graduação também ali, né? Porque existe uma cobrança toda de prazos, o mestrado 2 anos, o doutorado e tal. Então, se a gente quer colocar uma disciplina e ainda colocar mais possibilidade de prática também de formação docente, a gente precisaria pelo menos então ampliar algum prazo, né? Senão a gente começa a não conseguir dar conta, eles, né? Já ficam estressados às vezes com toda a realidade ali da pós, né? Então, meu Deus, é bem desafiador mesmo, não é uma coisa fácil. E você comentou sobre esse curso, eu lembro que a Cláudia também já comentou com a gente uma vez, fora do Fisiocast mesmo, sobre esse curso, né, EAD aí, que a UFR oferece. E, assim, na pandemia eu lembro que cheguei a fazer alguns cursos também oferecidos ali, que eu também gostei, né, mas em relação ao UFR ou até alguma outra universidade, como você passou ali pela Federal, você vê assim a universidade investindo um pouco nessa formação continuada, né, dos professores? Como que você enxerga essa questão? Bem, esse curso que eu fiz faz bastante tempo já nem lembro, mas já faz bastante tempo. Eu nem sei se ele ainda é ofertado, na verdade, né? Bem, o que eu percebo hoje, assim, a gente ouve falar, né, que professores que estão no estágio probatório, por exemplo, eles têm que fazer, né, agora, eu não sei exatamente, mas eles têm que fazer um determinado número de horas lá de cursos e tudo mais. Então, assim, acredito que isso esteja sendo ofertado, mas veja, né, a gente nem sabe que cursos são esses. Eles acabam sendo ofertados, então não é exatamente uma formação continuada, né, porque se fosse uma formação, claro, a gente teria que ir atrás, talvez, eu acho que a gente poderia fazer esses cursos,
mas eles acabam sendo ofertados para aqueles professores que têm que fazer o curso, porque eles estão no estágio probatório. Então, assim, por um lado é legal que você, né, tem essa oferta, não sei exatamente que cursos são esses, se são bons, se não são, mas, assim, para os professores em geral, que já estão há mais de 3 anos na universidade, que é a grande maioria, né, não tem, né, a gente não ouve falar desses cursos, então eu acho que não tem, assim, um incentivo para a gente fazer cursos, né, pode até ser que eles existam, mas não existe um incentivo para a gente não fica nem sabendo, né, que eles existem. Eu, pelo menos, não só sei porque o pessoal que está em estágio probatório comenta, né. Não sei se vocês têm esse conhecimento também. Não, é justamente, a gente sabe que hoje em dia existem, né, alguns cursos, mas eu também não conheço, né, até pena que acho que o Marcelo precisou sair, porque ele está terminando o probatório, acho que agora, né, daí talvez ele até saiba, é bom a gente, se a gente descobrir, a gente te conta daí também, o que tem, aonde que tá, a inscrição também. Por um lado também, tipo, que nem eu não fui atrás, né? Uhum. Não, mas veja, né, é porque também chega muita informação, né, e a gente não consegue dar conta, às vezes, nem de estar olhando tudo que chega, né, então, se não tiver um destaque um pouco maior, uma insistência, né, que de repente chegasse até nas nossas plenárias também, algumas questões, né, aí a gente conseguiria saber melhor, né? Eu acho que esse incentivo é bem importante, né? Tem uma coisa no meu departamento que a gente fala desde 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, quando eu entrei, e que a gente nunca faz, que a gente fala assim, a gente precisava ter, igual em colégio, né? Semana pedagógica, né? Aquela semana que os professores se juntam para discutir suas metodologias, o que deu certo, o que não deu certo, mas a gente também não faz. A gente fez um pouquinho, né? A gente fez um pouquinho, mas agora já faz um tempinho também que não estamos conseguindo fazer de novo, né? Ajudou, eu acho que foi legal até te conhecer, porque realmente alguns colegas faziam coisas na sala de aula, né? E a gente falou, poxa, ó, isso aí é legal, né? Que a pessoa está fazendo e tal. Mas, assim, né? É tanta coisa que vem, é tanto estímulo também de outras coisas, que vai se perdendo um pouco, né? Não cria, assim, uma cultura de manter, né? Mas a gente sempre está tentando alguma coisa, acho, né? Isso que é bom também. E assim, não sei se a Aninha depois quiser complementar alguma coisa, né? Fica à vontade, mas a gente quer saber se tem alguma coisa daí que a gente já não perguntou, que a gente já te explorou bastante aí, né? Mas que você gostaria de colocar, ou complementar, ou trazer para a gente aí, dentro dessa perspectiva também de ensino, né? Que é algo que a gente tem tentado caminhar também no Fiz Divulgando, com tentativas e erros ali, mas temos tentado ir também por esse caminho. Ou divulgar, né, suas redes aí também pode. Também pode, super, né? Eu até vou passar aqui no chat o link de certificado, tá? Se alguém que está com a gente ainda quiser, né? É só preencher ali para a gente saber como que a pessoa às vezes gosta que escreva o nome também, e aí, assim possível, eu encaminho. Né? Legal. Bem, já que você falou, então, né, todos os materiais que a gente produz, a gente tem um site, né, que é o cinterativa.fpr.br. Ali, no site, é um local, assim, para a gente colocar todos os jogos que a gente tem, os roteiros, as atividades, né, ficam lá para quem quiser utilizar, né, cartilhas, tudo mais que nós produzimos. Para os professores que fazem os nossos cursos, nossas oficinas, a gente põe slides, põe tudo lá, né? Quer dizer, fica disponível, na verdade, para quem quiser, né? Então, assim, é tudo bem aberto, né? E tem o nosso Instagram também, que é o ciência interativa _UFPR, né? Que também onde a gente sempre coloca ali o que vai acontecer, o que já aconteceu, né? A gente, para quem quiser conhecer mais nossos projetos. E eu estava pensando, né? O nome do nosso grupo, que é o nome do nosso programa de extensão, que é o Ciência Interativa, e os nossos projetos de extensão, né? Educação Ambiental na Prática e Microscopia na Prática, né? Eu coloquei esses nomes assim, né? Porque foram nomes que surgiram, que eu gostei, nomes curtos e tudo mais, mas pensando em tudo isso que a gente conversou hoje, né, isso faz muito sentido, assim, né, porque pensando em toda essa trajetória, toda essa parte, desde a parte de docência, da parte, né, que eu comentei aqui várias vezes,
a questão da prática, né? Para mim, assim, eu aprendo muito na prática, né? Seja na prática de sala de aula, seja, né, na prática em geral. E eu percebo, assim, que, né, por isso, microscopia na prática, educação ambiental na prática, e essa coisa interativa, né, que é o ciência interativa. E o pessoal que vem fazer os nossos cursos, nossas oficinas, eles vêm buscar justamente isso, é a prática, né? Às vezes, quando eu estou organizando as atividades com colegas ou com os nossos alunos, né? Vamos explicar a teoria disso, disso, aquilo. Eu falo, não, a teoria eles vão buscar em outro lugar. O nosso aqui é a prática. O nosso diferencial é a prática, né? Então, a gente acredita muito, não que a teoria não seja importante, pelo amor de Deus, né? Claro que é, mas, assim, a prática, muitas vezes, a gente não encontra em outros lugares, né? E a teoria é mais fácil de você achar num livro, na internet e tudo mais. Mas é a mão na massa, né? É você... Como que eu posso mostrar para o meu aluno o ciclo da água de uma forma fácil e prática, né? Então, temos esse experimento. Né? A cadeia alimentar, eles têm uma dificuldade de entender cadeia alimentar. Vamos fazer uma atividade prática, né? Então, a gente trabalha muito com essa questão da prática mesmo, e eu acredito muito nisso, né? Que a gente falou aí da formação de professor. É ir para a sala de aula, é meter a cara, e a gente vai praticando e aprendendo. Acho que era isso. Nossa, muito legal, Flávia, bem bacana. É engraçado, né? A gente não tem esse tanto de experiência aí que você tem, né, com essa formação. A gente teve uma formação ano passado, e a gente, assim, tinha esse mesmo pensamento, né? Não, a gente vai fazer coisas práticas. Mas você acredita que no meio ali do curso eles pediram para a gente ir um pouco para a teoria? Eu não sei se foi a questão do tema, né, que é a coisa da educação e sexualidade, que é um tema que tem a sua dificuldade, né? Porque, sim, às vezes, a própria formação daquela pessoa, que nem você falou, né? Às vezes ela foi mais pela área da pedagogia, não foi tanto pela biologia, e aquilo ficou deficiente. Mas, assim, até para a gente surpreendeu, porque a gente pensou em fazer tudo o máximo prático também possível, né? Usar os jogos que a gente já tinha pensado ali, usar os materiais, e eles pediram um pouquinho esse retorno. Então, assim, eu acho que teve a ver com o nosso tema, mas a gente teve que dar uma mesclada, sabe? Tem que ter um equilíbrio, né? Mas, com certeza, eu penso, assim, né, que, para mim, assim, na minha formação que eu tive tradicional ali de ensino, né, quando eu penso de levar uma atividade com um jogo, como, né, explorar um filme, fazer uma... Nossa, para mim aquilo ali é super legal, eu também super concordo com você, né? E aí a gente tem tentado também seguir essa mesma linha de processo aí, mas a gente se surpreendeu com essa colocação desse curso aí que foi o ano passado, né? Então, agora vamos ouvir ali os professores para ver como é que eles querem a continuação, né, do processo. Isso é importante, né? Essa escuta e essa troca, e a gente vai adaptando, né? As nossas... Eu já fiz, assim, algumas oficinas que foram muito teóricas, e hoje eu vi que não agradou, né? E daí a gente foi entrando nesse equilíbrio, né? Também ter esse espaço para a gente ouvir. Ouvir, né? É muito importante. Né? É muito legal. Mas, Flávia, então, olha, super obrigada, viu, por ter aceito o convite, foi bem legal te escutar, né, ver essa experiência, esse caminho aí, né, como que os caminhos individuais, ó, o pessoal gostando aí também, como que os caminhos individuais são ricos, né, o Fisiocast tem sido pra gente, assim, nossa, um momento de prazer mesmo, de conhecer os caminhos, né, é muito rico tudo isso. Então, super, super obrigada. Nossa, eu que agradeço, adorei. Obrigada, Flávia, boa noite para você. O pessoal também que esteve presente, muito obrigada, viu? Foi bem bacana a participação aí de vocês. Não sei, eu não cheguei a abrir para perguntas, mas ainda tem tempo. Se alguém quiser trazer aí alguma questão que a gente não trouxe, pode até abrir o microfone, pode falar aí com a Flávia, né? Tá tranquilo, então? Não fiquem tímidos, tímidas. Mas então tá bom, né? Para a gente não se alongar muito, que todo mundo também amanhã trabalha de novo, né? Então, muito obrigada de novo. Obrigada, Aninha, Marcelo, que esteve presente, Igor, que está me ajudando aí a gravar, e a todo mundo aí também que assistiu, tá bom? Participou.